óculos. Só passando brevemente como vai ser os nossos trabalhos hoje. Vamos ter o primeiro momento aqui na mesa, né, onde as autoridades vão dar seus pronunciamentos a respeito do trabalho, né? E logo após vamos ter a apresentação do prognóstico pelo engenheiro Alceu Galvão, do consórcio em Cibra Paralela. Após vamos ter uma pequena pausa para um café, para um coffee break, e todos vão ficar à vontade para fazer suas perguntas, suas colocações, e vamos ter o maior prazer em conversar sobre as suas dúvidas, né? Então, para iniciar aqui o nosso trabalho, vamos compor a mesa, convidar o excelentíssimo senhor vice-prefeito, Márcio Cacá. Justíssimo senhor André de Mello, secretário de Meio Ambiente. Senhor Leandro Coutinho, subsecretário e coordenador da equipe técnica do Plano de Saneamento. Justíssimo senhor Vitor Sveigel, superintendente de políticas de saneamento da Secretaria de Estado. E a senhora Sandra Mota, do consórcio em Cibra e Paralela. Todos são convidados, então, a comporem a mesa. Ainda temos aí a vir, né, o representante da SEDAI. Assim que ele estiver presente também, convidado a compor a mesa. Então, os componentes da mesa podem ficar à vontade a fazer suas considerações. Microfone. Boa tarde. Boa tarde. Agora tá. Boa tarde a todos. Mais uma vez um prazer ver essa sala, esse teatro cheio de pessoas interessadas em corrigir alguns problemas do nosso município que vem de anos, né? O problema de saneamento é um problema ambiental muito grande e com o nosso plano de saneamento o município consegue sanear, né, esse grande problema ambiental nosso, né? A gente vai ter muita coisa para discutir hoje. Quero deixar claro que sempre foi importante para a Secretaria de Meio Ambiente a participação popular, por isso que em todas as fases de elaboração do plano de saneamento nós enviamos a documentação para a população, para a equipe técnica, para a equipe de acompanhamento, para o Conselho de Meio Ambiente. Então a participação popular é muito importante, porque cada um tem como contribuir muito para que esse documento realmente ele esclareça quais são os problemas, tanto de drenagem, de tratamento e distribuição de água, e também a questão que nós não temos ainda no município, que é o recolhimento e o tratamento do esgoto. Uma coisa importante também deixar claro é que se não fosse a equipe técnica que acompanhou e que trabalhou junto com o consórcio, esse trabalho não teria saído. Então, por isso, eu tenho a agradecer à equipe técnica, os membros de várias secretarias, né, que vêm trabalhando junto com a Secretaria de Meio Ambiente e junto com o consórcio na elaboração desse documento. Além disso, a doutora Anaísa, que hoje não pôde estar presente, também vem acompanhando todo o processo de elaboração e contribuindo e muito, né, com o plano, tanto na questão da água, do esgoto e da drenagem. Então, infelizmente, ela não está aqui presente hoje, mas tem acompanhado todo o processo de elaboração do nosso plano junto com os técnicos do Ministério Público.
Tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu só queria convidá-los para, no final desse seminário, continuar presente aqui no teatro, porque nós vamos entregar também um certificado de conclusão do curso de formação de guarda ambiental municipal. Obrigado. Alô? Pode? Por favor. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar aqui o vice-prefeito Márcio Catão e cumprimentando o vice-prefeito, cumprimentando a mesa. Cumprimentar a sociedade aqui presente. Vejo aqui vários presidentes da associação, CONDEMA, FES, professores, alunos, guarda municipal, secretários. Nós no CONDEMA temos até hoje uma Câmara Técnica de Saneamento. Através dessa Câmara Técnica de Saneamento, nós criamos um grupo que faz o controle social do plano de saneamento. Foi aprovado aqui em plenária e esse grupo trabalhou, analisou o diagnóstico, analisou o prognóstico, dando relevância ao trabalho de Vivian, de Leandro, que estavam à frente desse trabalho. E nós encaminhamos ao consórcio. Foi respondido, a gente só não encaminhou o último relatório, que foi sobre o prognóstico de drenagem e de esgotamento, devido ao curto prazo, porém a gente está encaminhando para esse relatório e a gente ficou bastante satisfeito com tudo que a gente viu. Queria aqui agradecer o consórcio pela essa parceria, a gente trabalhou aí durante um longo tempo, né? Vários meses. A doutora Anaísa, como o Leandro falou, foi nossa parceira, foi a intermediadora entre o consórcio e a prefeitura, e ela conseguiu, através da sua habilidade, dar diretriz e seu conhecimento de área. Ela levava em áreas que nem a Secretaria de Meio Ambiente, às vezes, em documentos, tinha conhecimento. Então, eu desejo aqui nosso último encontro antes da audiência pública, né? Nosso próximo encontro agora é a audiência, onde vai ter um relatório sobre esse trabalho, onde vai ser apresentado o plano de saneamento, e esse é o nosso último encontro. Então, queria desejar aqui um último trabalho, que todos consigam aí resolver seus pensamentos, suas ideias, conseguir resposta a todas as suas interrogações. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar nosso vice-prefeito, secretário, subsecretário, Sandra, representando o consórcio, e Silvia Tavarella. Cumprimentar todos vocês. Vários de vocês me conhecem, sabem que eu sou um militante da causa, né? E fiz questão de vir nesse seminário, espero poder participar também da audiência pública, porque entendo que é um momento importante, não só para a cidade, mas para o próprio Estado. Eu de manhã estava conversando com o nosso atual, não sei o que acontecerá daqui a pouco, mas nosso atual secretário de Ambiente do Estado, que é o Carlos Portinho, que me mandou a saudação aqui à cidade, e dando um quadro para ele, e faço questão de passar isso para vocês, porque é importante a gente se localizar, né, no que está acontecendo no conjunto do Estado. Quando eu participei da primeira discussão, na primeira oficina com vocês, sobre o que iria acontecer, como é que iria ser desenvolvido, como iriam ser desenvolvidos os planos de saneamento, com a empresa que venceu essa licitação, eu fiz um mapa, apresentei um mapa, o cenário no Estado. Mas de maneira sintética, vice-prefeito, nós estamos já dos 72 planos que estamos acompanhando no Estado, são 92 municípios,
alguns estão fazendo por conta própria, alguns já tinham plano, como Barra Mansa, já está até revisando o plano, tem 4 anos, então está fazendo revisão, né? Nós já estamos na reta final da maior parte desses 72 planos que estamos apoiando, né? O último bloco que faltava contratar, os trabalhos se iniciaram agora, que é o bloco do Bandu, e mais 2 municípios, que é Rio das Ostras e Casimiro de Abreu, na bacia Macaé das Ostras. E o que eu sempre ressalto em todos os eventos nacionais que eu participo é que esse movimento pela elaboração dos planos de saneamento se iniciou no estado do Rio de Janeiro com os comitês de bacia. Na verdade, é um movimento que não veio de cima para baixo do estado para os municípios, não foi simplesmente uma demanda das municipalidades, precisamos que o Estado nos apoie, porque a gente precisa do plano, senão a gente não vai captar recursos em Brasília, não é isso. Foi um movimento resultante da discussão nos comitês de bacia, que aportaram recursos do Fundri, do Fundo de Recursos Hídricos, que conquistaram recursos complementares no FECAM, no Fundo Estadual do Ambiente, e por aí nós conseguimos fazer essa cobertura do Estado nessa visão também de blocos, de bacias, de subbacias hidrográficas. Então, sem dúvida, os planos são municipais, né? Nós vemos os planos como instrumento sine qua non, sem o qual o município não tem como captar recurso federal. Isso é um dado muito pragmático. Vemos os planos como um instrumento sine qua non, sem o qual o município não pode fazer qualquer tipo de concessão, seja a SEDAI, seja a iniciativa privada, né? Isso está na Lei 11.445, mas mais do que isso a gente vê o plano de saneamento como um instrumento de gestão, um instrumento de planejamento da cidade, que tem que estar articulado com o plano diretor de desenvolvimento urbano. Quando a gente falar de drenagem, a gente vai ter que fazer essa ponte, essa interface. Não adianta ficar limpando, drenando, canalizando, se a gente ocupa as margens dos rios, se a gente ocupa encostas. Então as coisas estão imbricadas. Nesse sentido, nós entendemos que sim, a ação do Estado e a ação da Secretaria do Ambiente é de apoiar os municípios para que eles tenham esses instrumentos para o seu desenvolvimento, com qualidade e com esse olhar de bacia, de subbacia, um olhar regional, porque os problemas de saneamento, não preciso repetir isso para vocês, ainda mais Teresópolis, que é privilegiada em eventos extremos, né? De secas e chuvas extremas. Então vocês sentem isso na pele, sabem que estamos falando não de uma questão local, de uma questão regional. Ter esse olhar é fundamental. A gente considera tanto isso importante que a Sandra, o William, a equipe da Ensibra Paralela sabe que a gente, em geral, está se dividindo para ir para tantas reuniões, tantas audiências públicas. E nessa aqui nós viemos com tropa de choque. Toda a nossa equipe, que está lá, a Claudinha, a Thaís, o Felipe, não? E a Larissa, da Concremate, que nos acompanha. Vocês veem que a nossa equipe é uma mega equipe, está toda a tropa de choque aqui para apoiar vocês, para ajudar vocês nessa discussão. E porque é evidente, Teresópolis é um município que se destaca pelas características, pela dificuldade, né, da questão do saneamento e por características interessantes do processo participativo. Teresópolis tem uma riqueza, né, de entidades participativas, o que é muito saudável. E tem que ser saudável mais ainda se a gente consegue construir algo a partir daí, a partir dessa discussão. Portanto, a nossa mensagem é que sim, caminhamos bastante até aqui, com dificuldade, sofrendo. A Sandra já chorou muito lá com a gente, que não conseguia informação disso, daquilo, né? A Anaísa já deu suas broncas. Isso faz parte do nosso processo. Posso dizer a vocês também o seguinte, ao seu que está aqui, que trabalha como consórcio, que viaja pelo Brasil inteiro,
É diferente fazer esse plano de saneamento do que fazer plano diretor de desenvolvimento urbano. O plano diretor de desenvolvimento urbano tem uma história, uma evolução, um conhecimento acumulado na sociedade, nos técnicos e tal. Saneamento não tem nem 10 anos da lei de saneamento. Menos tempo ainda da regulamentação e menos tempo ainda que a gente tem um mercado de empresas que estão se capacitando para fazer os planos da maneira adequada. Tá? É interessante notar, no momento onde se discute editais, concessões, contratações e tal, que nesses blocos que eu falei para vocês no Estado, né, praticamente não tem repetição. Cada bloco, a licitação foi vencida por uma empresa. O que significa que a gente tem um conjunto de empresas trabalhando nos desafios que não são fáceis. De vez em quando a gente faz alguma reunião entre as empresas até para discutir pontos que eu não tenho posicionamento definitivo, a Secretaria de Estado do Ambiente não tem posicionamento definitivo e as empresas também não têm o que definir, né, ou entregar pronto. Nós estamos trocando figurinhas, aprendendo junto. Portanto, é mais um desafio, né, Leandro, que a gente enfrenta na construção de um plano de saneamento. Não é modelito, não é Ctrl+C, Ctrl+V, é uma construção coletiva. Nesse sentido, vocês estão de parabéns aqui em Teresópolis, eu espero que o trabalho realmente avance. Essa etapa de prognóstico é crucial, porque aí a gente está avaliando várias questões do ponto de vista de metas, de desenho do sistema, de gestão, de modelos de gestão, de forma de gestão, que é o futuro da cidade. Vamos poder ainda contribuir via blog, na audiência pública, etc. Então temos vários passos aí. Mas acho que essa reunião pode ser bastante útil e construtiva. Nossa equipe está à disposição de todos vocês, todos de parabéns, secretário do Ambiente, a parceria, Leandro sempre parceiro, né? E vamos poder debater e construir com vocês hoje. Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria cumprimentar todos da mesa, na pessoa do vice-prefeito, Catão, e todo o público que nós temos hoje, que é público, são companheiros de trabalho. Agradecer muito a ajuda de muitos de vocês que foram às ruas com a gente, conversaram com a gente, passaram informação para a gente, de forma que a gente pudesse construir um plano melhor. A gente agradece muito a participação da Prefeitura, dos técnicos da Prefeitura na busca de dados, que a gente sabe que esses dados não são ideais, não são aqueles que a gente desejaria ter, mas a gente teve a participação na busca do melhor que podia ser feito. A participação da CEA também sempre brigando para a gente, parceira, tentando a gente fazer o melhor possível. A doutora Anaísa do Ministério Público, sempre ali cobrando da gente muito e também fornecendo muita informação. Todo o nosso trabalho de drenagem foi muito feito junto com ela, pelas demandas das inundações que ela tem lá no Ministério Público. E também todos vocês, que foram os primeiros, né, pela contribuição que vocês deram, pela presença de vocês aqui. O nosso consórcio é uma coisa muito importante estar fazendo um plano de saneamento. Nós somos empresas que trabalhamos há muitos anos no setor, no ramo de saneamento, fazendo planos diretores, que são coisas um pouco mais formais e técnicas, que, como disse o Vitor, já tem formato. E a gente hoje se depara com uma figura nova, que é o Plano Municipal de Saneamento, e que tem uma coisa muito importante. Qual o prazer que dá para a gente fazer um serviço desses? A gente tem visto o Brasil crescendo, o saneamento tentando crescer, mas de uma forma muito desorganizada. Quer dizer, às vezes se tem o dinheiro e não se sabe como usar, ou onde que é prioritário investir esse dinheiro. Ele às vezes é investido, a gente já viu ter estação de tratamento. A gente ouviu aqui nesse auditório, ter estação de tratamento sem ter a rede. Então essa coisa ainda está muito desorganizada. E os planos, eles trazem um horizonte bom para isso. Você já sabe qual é o caminho que você tem para percorrer. E eu acho que isso é o início de tudo. Não adianta a gente pular etapas, eu acho que a gente primeiro tem que planejar
Em muitos momentos aqui a gente propõe projetos que precisam ser feitos, estudos que precisam ser feitos, para que o caminho do desenvolvimento seja o melhor possível, que a gente com menos dinheiro consiga atender melhor a população. Então este é sempre o objetivo do plano. E a gente fez aqui, nós fizemos com os dados que se tem, que foram bastantes, muitas ajudas, a gente conseguiu desenvolver. Nós já fizemos uma etapa de caracterização do município, uma segunda etapa de diagnóstico, e hoje nós estamos na terceira etapa, que é a etapa de prognóstico a proposições. Então, nós estamos fazendo as proposições para a água, para o sistema de esgotamento, para a drenagem e a parte institucional. Então, agradeço a presença de vocês e daqui a pouco a gente vai apresentar aqui, o professor Alceu vai apresentar para a gente, para aqueles que não tiveram oportunidade de ler, um resumo do que a gente está propondo para o município. Obrigada. Secretário de Mello, aqui eu cumprimento todos os secretários, subsecretários, colaboradores, funcionários dessa casa maravilhosa. Professora Sandra, fico muito feliz de ouvir sua fala sobre esse produto que vocês realmente tratam com bastante carinho e competência, e queria parabenizar antecipadamente a vossa equipe por esse resultado que será apresentado e complementado por todos que realmente colaboraram nesse evento. Presidente Vitor, a gente agradece demais a ideia, porque realmente, dentro de um tripé que foi montado no planejamento de governo lá atrás, há 2 anos e meio, eu tenho certeza absoluta, e é por isso que eu sempre estou presente quando sou solicitado, e às vezes até intrusão, quando o Demelo e o Leandro me convidam ou não, eu não tenho dúvida que o meio ambiente, ele é o esteio dos principais desse tripé de desenvolvimento de nossa região. Teresópolis é uma cidade bela e merece ser respeitada por isso. Então eu não vejo Teresópolis crescer e desenvolver sem que esse processo realmente seja tratado com muito respeito e carinho. Então a gente agradece a toda a vossa equipe, o presidente, o vice-presidente Marcos, que realmente tem sido solidário e solícito em todas as nossas solicitações. E cumprimentando o professor Roberto, será leviano falar o nome de todos vocês, vou deixar alguns de lado, e realmente vocês são pessoas muito competentes dentro de suas falas e colaboração dentro de todo esse processo. Eu acho que a gente estava conversando agora um pouquinho, e o importante realmente é a participação pública desse processo. O Vitor falou que não é só pelo dinheiro dos projetos serem vindos, é sim, é tudo, todo esse estudo técnico, todos os 4 falaram aqui nessa mesa. Eu não tenho a competência técnica de falar sobre isso, mas se não é a sociedade organizada também, colaborando com os dados estatísticos, para a gente realmente poder ter um trabalho de base forte, a gente não vai conseguir almejar e alcançar nossos objetivos. Então, na realidade, para mim, é uma tarde de agradecimento poder participar um pouquinho disso e ver realmente o desenvolvimento de nossa cidade a partir do carinho e respeito de todos vocês. Tá? Então, eu agradeço em nome da Prefeitura, em nome de todos. E realmente boa sorte, parabéns aos formandos. Eu acho que vocês realmente são exemplos de cidadãos, não só de funcionários. Repliquem isso, porque é importante que as pessoas tenham essa consciência de quanto é importante o meio ambiente para o sustento e desenvolvimento, não só econômico da nossa cidade, mas, de certa forma, para todos nós, em todas as áreas. Tá? Muito obrigado, boa sorte ao trabalho e que realmente, até a audiência, a gente possa ter uma conclusão bem definida para realmente começar uma linha, um raciocínio, um trabalho bem produtivo. Tá? Boa tarde a todos. Agradecemos às autoridades pelas suas palavras. Convidamos a desfazerem a mesa, por gentileza. De agora vamos ter a apresentação do prognóstico e as proposições para o plano de saneamento de Teresópolis, que será feita pelo nosso engenheiro Alceu Galvão.
novamente boa tarde, né, de todos e todas. Né, agradecer a presença da sociedade civil organizada, agradecer a presença do vice-prefeito, secretários, do Vitor, o pessoal da SEA, o pessoal do consórcio. E, de fato, eu estava comentando com o Vitor antes do evento, né, antes do início, para nós também é um aprendizado. A gente tem circulado nacionalmente, feito discussões acerca do processo de planejamento do país e nós não encontramos nenhum lugar onde as pessoas leiam, critiquem, analisem, no nível que eu estou encontrando aqui, né, do ponto de vista da discussão, da leitura, da crítica, da análise, e obviamente tudo isso vem a enriquecer o nosso processo. As críticas são muito bem-vindas, elas enriquecem o processo, né, elas trazem contribuições para o aperfeiçoamento do plano. Não teria como, mas eu vou ter que ficar 1 hora, vocês vão ter que me aguentar um pouquinho, entre 1 hora e 1 hora e 15, é o tempo que a gente presume que vai fazer a apresentação. Obviamente, na sequência, a gente vai ter um COF e depois a gente tem, né, a tarde toda aí, noite, para a gente poder fazer a discussão, a crítica e as contribuições que vocês acharem pertinentes e necessárias. Então, para tentar dar uma dinâmica, a gente vai fazer a apresentação, obviamente a gente volta quando achar necessário, e depois a gente vai ter os momentos do debate, né, e das críticas. O plano, e aí só complementando um dado do Vitor, está saindo agora uma pesquisa nessa semana, quer dizer, na próxima semana deve estar sendo divulgada. Hoje, nacionalmente, há uma estimativa, não há um valor oficial, mas nós temos hoje no país algo em torno entre 40% a 50% dos municípios com seu plano. Né? Então, vejam que metade dos municípios brasileiros ainda não tem seus planos de saneamento básico. Obviamente, Teresópolis, assim como o estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Amazonas foram os que mais avançaram no país. Então, nós temos estados como a Bahia e outros estados da região que estão, de fato, extremamente atrasados nesse processo, com enormes prejuízos do ponto de vista da população e dos municípios. E o que nós temos aqui, no panorama bem breve, é que os planos é competência do município, tá? Os titulares eles têm que elaborar os seus planos de saneamento básico. E o segundo aspecto, que é a condição de validade para os contratos, ou seja, qualquer serviço público de saneamento básico, seja o abastecimento de água, esgotamento sanitário ou a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas, para que o município possa fazer a delegação dos serviços, seja via contrato de programa, seja via uma concessão, ele vai ter que ter o plano de saneamento básico. Então, esse é o momento que vai ser, o plano ele é base, ele é um anexo, as metas e os investimentos é um anexo de um contrato, seja de programa, seja de concessão. E aqui vem algumas características particulares. O plano é um instrumento dinâmico, ele é revisto a cada 4 anos. O plano ele tem que ser compatível com os planos de bacia, daí que ao longo do diagnóstico e ao longo do prognóstico nós tivemos que olhar inclusive para o Plano Estadual de Recursos Hídricos, um plano extremamente recente, que foi feito recentemente agora em 2013, os planos de investimento, e o município ele terá que ter uma agência reguladora para acompanhar, né, para fiscalizar o cumprimento do plano por parte dos prestadores de serviço. Obviamente, não é obrigatória a criação, e aí a gente vai ver as várias possibilidades, né, que o município tem do ponto de vista de ter ou não uma entidade reguladora própria ou de delegar isso a uma entidade já constituída no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. E aqui nós tivemos uma primeira fase, que é a primeira fase do diagnóstico. Hoje nós estamos fazendo um seminário, que é o prognóstico, e esse seminário, obviamente, a documentação ela vai estar disponível no blog, vocês terão acesso, terão tempo para fazer a avaliação e fazer as críticas e as contribuições que serão necessárias. E aí nós temos aqui o prognóstico dentro do que foi estabelecido e dentro do que a Lei 11.445 fala. Elas falam em objetivos e metas de universalização por meio de programas, projetos e ações de curto, médio e longo prazo. Então é isso que está posto. E aí nós temos as nossas databases, datas imediatas, curtas, médias e longo prazo, dentro do cronograma que está estabelecido. E é dessa forma que nós iremos apresentar as principais proposições para o município. E tem o decreto que estabelece que o plano é validade, é condição para a obtenção de recursos da União. Como o setor de saneamento ele depende fundamentalmente de recursos onerosos e não onerosos,
Então, a partir de dezembro de 2015, ele nos terá que ter o plano. Porém, o controle social ele é obrigatório já a partir de 31 de dezembro desse ano de 2014, como também condição de acesso ao recurso. Temos os prestadores de serviço, né, do ponto de vista do abastecimento de água, nós temos o principal prestador do município, é a SEDAI, né, opera do ponto de vista contratual de forma precária, né, haja vista que nós não temos contrato, e nos demais serviços nós temos sido por meio de suas secretarias. Outro aspecto que nós veremos aqui na apresentação é que quando estaremos falando em termos de proposições, programas, projetos, ações, nós estamos dividindo essas proposições em dois tipos de medidas. A primeira é estrutural, é a rede coletora de esgoto, a estação de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de água, a ampliação da água, são elevatórias, reservatórios. E a segunda medida são as medidas estruturantes, essas medidas que irão dar sustentabilidade, é a gestão dos serviços, é o controle social, é a regulação, são os sistemas de informação, então tudo aquilo que puder dar sustentabilidade inclusive política, ao plano de saneamento básico, isso também foi visto dentro do plano de saneamento básico. Então nós temos dois leques, no sentido também de ter uma diretriz em que diz o Plano Nacional de Saneamento Básico. O Plano Nacional de Saneamento Básico fala medidas estruturais e medidas estruturantes. Então, outro aspecto também do plano é que ele fala objetivamente, o plano está colocado em termos de alcançarmos a universalização dos serviços. E o plano de saneamento básico também traz o que é a universalização, o que é o atendimento adequado em termos de água e em termos de esgotamento sanitário. Então ele fala esgotamento sanitário, é a coleta de esgotos seguida por tratamento e o uso de fossa séptica. E no abastecimento de água, o fornecimento de água por redistribuição, né, com sem canalização e sem intermitência. Então, essas características também são consideradas dentro do plano de saneamento básico. Obviamente, temos que seguir a diretriz do Plano Nacional de Saneamento Básico. E aqui iniciamos a apresentação do prognóstico. Como é que nós vamos apresentar? Nós vamos apresentar componente por componente. Primeiro água, depois esgoto, depois drenagem, depois os aspectos institucionais. Dentro da água, iremos apresentar, né, por distritos, e ao final a gente totaliza, né, as informações dos programas, projetos, ações. Então, essas são as metas que foram estabelecidas pelo município. Os números de partida são números a partir do censo 2010 do IBGE, olhando aquele quadro que eu acabei de mostrar em termos de atendimento adequado ou não. Obviamente, não há condição, os números do IBGE, eles não fornecem alguns dados do ponto de vista, ele fornece o dado da existência da infraestrutura, mas ele não fornece se há intermitência ou se não há intermitência, se há qualidade ou não. Mas considerou-se como dados de partida os dados do IBGE, do censo do IBGE, e que nós teríamos a universalização plena dos serviços do município, né, a partir do ano 2024. E aí nós vamos mostrar ao longo da apresentação quais as metas de que forma o município chegará a essa universalização em relação ao serviço de abastecimento de água. Para a água, houve um tratamento em que o município ele foi dividido, né, nos distritos, e os principais sistemas foram analisados, assim como as áreas rurais, tá, e aqueles sistemas, os sistemas pequenos, considerados quase difusos. Então foram feitas essas abordagens que nós veremos sistema a sistema. O primeiro sistema é o sistema 7. Esta é a configuração do atual sistema, onde nós temos a principal captação em Rio Preto, cerca de 430 litros por segundo, e temos um conjunto de pequenas captações na serra, onde acaba por contribuir também para o fornecimento global do abastecimento. Então, esse é o retrato atual. Isso foi apresentado em termos de diagnóstico. Então, obviamente, há mais detalhes, os detalhes podem ser vistos no relatório de diagnóstico, mas, a grosso modo, nós temos essa captação que tem um recalque, né, de mais de 200, 300 metros, e aí você tem a Praeta, Rio Preto, e você tem todo o processo de distribuição a partir de centros de reservação. E para que nós pensássemos o futuro, né, do município em termos de abastecimento de água, nós tivemos algumas premissas. Consideramos
os setores de distribuição a partir dos principais centros de reservação e foi feito todo um dimensionamento a partir desse critério de planejamento. Então, em cima dos setores de distribuição, foi feita uma avaliação do crescimento populacional e do crescimento das demandas e do consumo de água. Então, nós tivemos 3 setores, setor prata, setor fonte santa e setor meu Deus. Então, citamos 3 setores para efeito de planejamento, para efeito de dimensionamento das necessidades futuras do município. E aqui nós temos como primeira etapa, ou seja, no ano 2015, 2016, a primeira questão que é central. E aí, uma das 2 ou 3 colocações que foram feitas na mesa, se falou na palavra informação. Informação é um elemento crítico e é um elemento raro na elaboração desse plano. Então, qual é a primeira medida imediata que nós estamos propondo para o município? Conhecer o sistema. Conhecer o seguinte aspecto: ter o cadastro do sistema, né? Fazer o cadastro e, a partir desse cadastro, estabelecer um sistema, uma setorização do sistema, ou seja, ter-se um maior controle em termos de distribuição, ter-se zonas, né, controle piezométrico da rede, ter pressão adequada. Somente a partir de um cadastro e de um estudo de setorização nós conseguiremos com isso. Qual é a grande vantagem em relação a termos uma setorização e uma macromedição logo de imediato? Controle de perdas. Esse vai ser vai ser um dos grandes e maiores ganhos que nós teremos nesse processo. Obviamente, o estudo será feito e obviamente, implantado nas etapas seguintes, né, nas etapas no curto, médio e no longo prazo. Mas, obviamente, se nós tivermos redução de perdas dentro do sistema, haja vista que nós não temos cadastro, não temos uma dimensão, digamos, real, né, haja vista que o sistema, pois o sistema não tem uma setorização e uma macromedição, a gente, inclusive, pode, aí obviamente pode, porque os estudos aqui demonstraram isso, até reduzir o volume que hoje é captado, as necessidades de captação, né, que o sistema hoje traz. E aqui foram feitos uma série de levantamentos. A principal base de informações para o cálculo dos investimentos é uma nota técnica recomendativa do Ministério das Cidades, que a partir dela, obviamente, ela não tem todos os valores que são apresentados dentro do prognóstico, mas os principais valores eles provêm de dados oficiais do Ministério das Cidades, obviamente atualizados para este ano. E aqui nós temos como previsão de imediato, né, inclusive dentro daquele escopo, porque uma das premissas que foi realizada nesse trabalho era a redução de perdas, que incluía a substituição de hidrômetros, a setorização, a macromedição e já iniciando também com instalação e renovação de hidrômetros, né, em torno de R$2.100.000 dentro do prazo imediato. Já no curto prazo, e aí no curto prazo nós estamos falando 2017, 2019, né, nós temos a ampliação da captação, nós temos, e aí dá para ver aqui, a cada clique está entrando os novos empreendimentos, né, as novas medidas que estão sendo propostas, e aqui nós temos ampliação da EDO, né, para 600 litros por segundo, né, uma elevatória, nós temos também um reservatório que está previsto aqui em Fonte Santa de 5.500, e nós temos a previsão no curto prazo para atendimento. Existe uma portaria 2914 do Ministério da Saúde que ele trata da potabilidade. E todas essas fontes, elas devem ser filtradas, que hoje não ocorre processo de filtração. Então, é prevista também a instalação em cada uma dessas fontes de filtros, né, para tratamento da água, conforme obrigação hoje existente na portaria 2914. Então, é esse, a grosso modo, o que é que nós pretendemos, o que é que nós estamos indicando e sugerindo para o município é ampliação da captação, ampliação do tratamento, o tratamento através dos sistemas de filtração nas 7 captações da Serra. Então, do ponto de vista, você teria uma garantia e uma maior segurança do ponto de vista da qualidade que é produzida hoje no município, além das demais medidas relacionadas à ampliação de adutoras,
né, em ampliação de um reservatório de 5.500 metros cúbicos, que seria o reservatório Fonte Santa. Como é que foi dimensionado como é que foram feitos esses dimensionamentos? Aquele que nós falamos inicialmente, a partir daquela divisão dos setores de distribuição. Foi feito o levantamento da população, foram feitas todas as estimativas baseadas em consumo per capita, em redução de perdas, e a partir daí foi observado que naquele setor de distribuição haveria uma necessidade de um incremento de reservação. E a partir, para chegar uma maior quantidade de água que nós iremos produzir em termos de estação de tratamento de água, em termos de água captada, nós teríamos também que ampliar o sistema adutor, ou seja, adutoras são redes maiores, né, onde essa água que seria produzida a mais, ela teria condição, né, de chegar ao sistema e chegar à distribuição. E para todo esse processo são previstos 53 milhões de reais. É um volume razoável de investimentos. Vejam que aquilo que nós falamos, a setorização, ela vai implicar, inclusive, não só em redes novas, mas na substituição de redes antigas. Então tem todo um processo que vai nos trazer também investimentos em rede de distribuição, em novas ligações, na medida em que nós observamos que aquela curva inicial ela não chega a 100%. E é isso que o município deseja atingir em 2024. Já no médio prazo, nós teríamos uma nova ampliação da captação, mais 150 litros, e uma nova ampliação da ETA, que é esse amarelozinho que está chegando aqui, mais 150 litros. Então, teria no médio prazo ampliação da captação, nova ampliação e nova ampliação da estação de tratamento de água. E ampliação das elevatórias, porque eu preciso de mais equipamentos de bomba para subir com essa água para Teresópolis, já que eu estou produzindo mais, eu estou captando mais e eu estou tratando mais água. E em cima disso, mais um reservatório do Fonte Santa, e eu teria esse volume de investimentos, algo em torno de 150 milhões de reais, e novamente, ampliação da ETA, ampliação da captação, ampliação da reservação, ampliação do número de ligações, e com isso, né, nós teríamos, ao final de 2024, a universalização dos serviços. E quando nós falamos de universalização, não é só a água, a rede passando na frente dos domicílios, né? Abastecimento intermitente, 24 horas e água de acordo com os padrões da portaria 2914. Então, para que nós tenhamos a universalização, não é necessário ter só a rede na frente. Tem que ter fornecimento contínuo e tem que ter água com qualidade. Então, foram os requisitos que são pressupostos que estão no Plano Nacional de Saneamento Básico. E, por fim, depois de universalizado, você continua mantendo o processo de renovação de rede, renovação de ativos, ampliação e renovação do parque de hidrômetros. Tá? Por que se dá a renovação? Porque o hidrômetro ele tem uma vida útil e a partir do momento ele deixa de medir, né, o que realmente o usuário consome. Horas medindo a mais, horas medindo a menos. Então, se faz também a necessidade da renovação do parque de hidrômetros. Então, ao final, nós teríamos um volume de 142 milhões de reais para serem investidos na sede até o ano 2030. É importante lembrar que em todos os momentos vocês vão ver, vocês terão embutido nesses valores, nós teremos também os projetos. O que nós estamos discutindo, nós não estamos discutindo um projeto, isso aqui não é um projeto, isso aqui é um plano de longo prazo, de curto, médio e longo prazo, e que, para que nós possamos ampliar a ETA, ampliar a captação, há a previsão dentro do plano que nós contratemos os projetos executivos. Então, vai ter que ter topografia, vai ter que ter cálculo estrutural, e isso não é objeto de um plano de saneamento básico. O plano é uma diretriz geral, a partir do qual os contratos serão firmados, então, os contratos para o abastecimento de água, e em cima disso os projetos serão elaborados. Então, vai ter uma nova etapa, mas que o plano é a base para que o município ele possa solicitar, por exemplo, ao Ministério das Cidades, um recurso para aplicar em saneamento básico, ou o prestador de serviço
quem quer que seja, ele possa solicitar um recurso ao Ministério das Cidades ou um empréstimo ao BNDES, ele também precisa do plano de saneamento básico, porque a nossa expectativa, é o que o setor espera, que o plano, a partir do exercício, a partir de 31 de dezembro de 2015, ele seja um grande direcionador do setor. Então, todos que forem pedir os recursos, até mesmo as verbas parlamentares, é o que o setor espera, tem que estar linkado com o plano de saneamento básico. Essa é a expectativa geral. E aqui está o sistema, de uma forma geral, vista todas as intervenções que serão realizadas no curto, no médio e no longo prazo. Já no terceiro distrito, no sistema Bom Sucesso, essa é a nossa situação que nós temos hoje 2 pequenos reservatórios de 50 e 36 metros cúbicos e uma captação. E a proposição no curto prazo é que nós tenhamos a filtração, já que a água ela não é, dentro dos termos da portaria 2914, ela tem que ter um sistema de filtração e tratamento, e hoje não ocorre em relação a Bom Sucesso. Então, não só a ampliação, o tratamento da água, que não ocorre hoje, assim como a ampliação da captação e adução, reservatórios e também a redistribuição. Então, vejam que eu precisaria fazer uma série de investimentos em todas as etapas do abastecimento de água no Bom Sucesso, para que eu tenha um atendimento adequado de acordo, né, com o Plano Nacional de Saneamento Básico e de acordo com as regras e normas da portaria 2914 do Ministério da Saúde. E aqui a previsão de investimento é, originalmente, elaboração de projetos, cadastro, hidrômetros, macromedição, que não existe também, R$246 mil. E, obviamente, na discussão, algumas pessoas vão perguntar por que não faz antes. Né? O primeiro passo é justamente conhecer o sistema, elaborar os projetos, e com 2 anos não se conseguirá fazer, a não ser que você já tenha um projeto pronto, que nos parece que não seja o caso. Né? Um projeto ele tem todos os estudos de topografia, né? Estudos de engenharia, estudos de hidráulica, e aí em 2 anos você não consegue. Então o momento para se fazer agora, amanhã, 2015, né? Daqui a 30 e poucos dias, é a elaboração de projetos. Né? Você vai ter que contratar os projetos dos prestadores de serviço e, obviamente, as obras e as intervenções necessárias, elas ocorrerão a partir do curto prazo, 2017, 18, 19. E aqui nós temos no curto prazo, todas aquelas intervenções, R$4.400 mil. E para o médio prazo, já universalizado o serviço, apenas ampliação da rede, né, substituição de rede, novas ligações, troca de hidrômetros, assim no médio e também no longo prazo, totalizando R$5.470 mil em termos de investimentos previstos para o Distrito Bom Sucesso. Aqui dá para ter uma visão pelo Google Maps, né, onde seriam os novos reservatórios, onde nós teríamos a captação, onde nós teríamos a ampliação da captação, inclusive do sistema de filtração, tá? A implantação da filtração. Já entre o primeiro e o terceiro distrito, Vargem Grande e Venda Nova, o sistema hoje ele opera dessa forma. Nós temos uma captação sem tratamento, é aduzido através de um elevatório para um reservatório, e você tem a distribuição para ambas as localidades. Desculpa. Hã? Tem filtro agora? Então nós teríamos ampliação em 5 litros por segundo da captação, adução e ampliação da reservação. Tá? Então é isso que está sendo previsto por curto prazo. Inicialmente, aquilo que nós falamos, projeto, cadastro, né, micromedição, com valores já mais baixos, e no curto prazo a universalização com investimentos de cerca de R$2,4 milhões. Né, vejam que também são investimentos vultosos. No médio prazo também a manutenção da universalização em termos de ampliação, substituição de redes, ligações, assim como no longo prazo. E ao final nós teríamos algo em torno de R$3 milhões ao longo dos 20 anos do horizonte do Plano de Saneamento Básico. E está aqui outra visão, né, em termos da distribuição do sistema de água proposto.
Temos também os sistemas urbanos alternativos, são pequenos sistemas, cujos prestadores são comunitários ou pessoas físicas, né? E nesse momento seria feito elaboração de projetos, cadastro, né, mapeamento de todo e para a implantação desses sistemas a um custo de 5.600.000 dentro do que está previsto para esses sistemas. E para o saneamento rural e para as áreas rurais, obviamente considerada como população difusa, nós teríamos também toda uma avaliação, né, de estudo de qualidade da água, que aquele sujeito, aquela pessoa, ela está sendo abastecida de que forma, para que sejam planejadas as intervenções. E aqui, para que nós possamos visualizar o que é que o plano de saneamento básico, o que é que diz a Lei 11.445? Ela fala programas, projetos e ações para se atingir a universalização dos serviços. Então nós temos um programa de abastecimento de água, com vários subprogramas que estão relacionados às etapas do serviço, na produção, na adução, na distribuição e redução de perdas. E aqui vocês têm intervenções na captação, na qualidade da água, na adução, na reservação, no cadastro, na setorização, na rede e na hidrometração. E para os abastecimentos alternativos, né, nós temos 2 projetos, abastecimento rural e outros sistemas, que são os sistemas comunitários, operados inclusive por pessoas físicas. E cada um desses projetos, dentro do prognóstico, você terá um conjunto de ações, né, etapas, prazos, valores, né, de investimento que estão previstos ao final do plano. Então essa é a ideia do ponto de vista do programa abastecimento de água, para que o município de Teresópolis possa atingir a universalização do abastecimento de água no prazo de 20 anos. Nós temos aqui previsto um maior investimento no curto prazo, decaindo ao longo do período de projeto, né, 54 milhões no médio e no longo prazo 37 milhões, totalizando 158 milhões. Vejamos que as ações iniciais imediatas são aquelas ações de cadastro, de organização do sistema, de setorização, de macromedição e início da troca dos hidrômetros. O outro componente que nós temos é o esgotamento sanitário, quer dizer, que nós não temos de fato, né? Mas do componente de saneamento básico, esse é o sistema de esgotamento sanitário, novamente também pensado em termos de sistema público de esgotamento sanitário, e aí nós estamos falando dos sistemas também Bom Sucesso, né, Vargem Grande e Venda Nova e o sistema sede. E o que é que foi pensado em termos de planejamento, em termos de metas e objetivos? É o atingimento da universalização ao final do período de plano. Né, hoje, praticamente, de acordo com os critérios do IBGE, nós temos quase zero de atendimento adequado em termos de esgotamento sanitário. Então, praticamente estamos partindo da estaca zero, né, em relação a Teresópolis, e que, a partir de 2019, nós teríamos uma curva, né, ascendente de alcance de metas em termos de cobertura e atendimento adequado dos serviços de esgotamento sanitário no município. Como é que foi pensado o sistema sede? O sistema sede, dentro das projeções de crescimento, dentro das condições topográficas, das bacias de esgotamento, ele foi pensado em termos de 4 grandes subsistemas. Então, o que é que eu teria? Eu teria um subsistema 1, e aí na sequência a gente vai mostrar os bairros a cada um desses sistemas que está contemplado. Eu teria o subsistema 2, o subsistema 3 e o subsistema 4. Então, para cada um desses subsistemas eu teria coleta de esgoto e um tratamento independente. Então, do ponto de vista do planejamento e da melhor forma que nós observamos, que nós calculamos, do ponto de vista da melhor organização, considerando a topografia também do município, foi pensado de que a solução
seria a existência desses 4 subsistemas e cada um desses sistemas tendo a sua estação de tratamento de esgoto. E aqui nós vamos mostrar, antes, deixa eu avançar um pouquinho, que agora, e a gente já volta aqui. Nós teríamos no subsistema, na bacia 1, alguns bairros, Grande Guarani, parte dela, Soberbo, na bacia 2, Carlos Guinier, na bacia 3, Cascata dos Amores, Alto Taumaturgo, Parque do Ingá, Grande Guarani, parte dela, Nossa Senhora de Fátima, Cascata. Na bacia 4, Alto, Araras, Barroso, Caxangá, Santa Cecília, Nossa Senhora de Fátima, parte dela, né, que ela está em 2 bacias. Na bacia 5, Lucas, Corta-Vento, Agriões. Alguns desses bairros eles estão em cima, na divisa da bacia. Então, parte do esgoto corre para uma bacia e parte do esgoto corre para outra bacia. Daí a redução dos bairros em 2 situações. Tá? Na bacia 6, né, Bom Retiro, Tijuca, Morro dos Pinheiros, Várzea, Fazendinha, Cascata Guarani, Barroso, São Pedro. Na bacia 7, Barroso, parte dele, São Pedro, Bom Retiro, Meudon e Jardim Meudon. Na 8, quer dizer, então até a bacia, nós temos o subsistema 1. Já no subsistema 2, nós temos Quebra-Frascos, Corta-Vento, Pimanteiras, Panorama, Jardim Europa. Bacia 9, Morro dos Pinheiros, Várzea, Parque São Luís, Tijuca, né, Artistas. Bacia 10, Quebra-Frasco, parte dele está na 8, né, Campo Grande, Calema, Cascata do Imbuí. Bacia 11, que já pertence ao subsistema 3, temos esses conjuntos de bairros, Quinta Lebrão, Fonte Santa, Albuquerque, Fischer. E na bacia 12, Golfe, Prata, Grande Florestal, Jardim Salago. E por último, na bacia 13, que faz parte do subsistema 13, quer dizer, a bacia 13 do subsistema 4, nós temos 3 bairros, né, Albuquerque, Canoas, Prata. E aqui, agora eu vou voltar, só um minutinho, para ter... O que é que foi previsto na concepção? Então, vistos os bairros desse conjunto de subsistemas e o conjunto de bacias, nós teríamos, obviamente, qual é o ideal que todos nós queremos e todos vocês querem? Universalizar o quanto antes. Né? Obviamente, todos têm interesse nisso, todos têm a necessidade disso, não é só interesse, é uma necessidade premente que o município tenha o esgotamento sanitário o quanto antes. Obviamente, não pode ser amanhã. Por quê? Você tem que ter projeto básico executivo, você tem que captar recursos, você tem que licenciar. Um processo de licenciamento hoje é um processo que demora de 1 a 2 anos, é um processo lento. Você tem que contratar a obra, né, supondo que nós tenhamos um céu de brigadeiro, a gente teria talvez 4 anos para universalizar. Isso em todas as condições perfeitas e normais, que em geral no Brasil não é o caso. Não é o caso do setor de saneamento básico. Quem quiser ver as obras, por exemplo, do PAC, a gente vê os estudos do Trata Brasil, você vê que você tem uma quantidade enorme, obras de 2009 e 2010 de esgotamento sanitário, a grande maioria não foi concluída. Então a gente tem que pensar que não dá para universalizar amanhã. Obviamente é desejo de todos. Então foi feito, e tudo vai depender também, essa velocidade que nós estamos propondo vai depender qual o modelo de prestação de serviços que vocês querem. Tá? O que o município vai querer. Ele vai conceder ou não, a quem ele vai conceder, ele vai fazer a prestação dos serviços, quer dizer, vai depender muito do tipo de contrato que ele irá fazer em relação ao esgotamento sanitário. Então também essa velocidade que está sendo proposta aqui, ela pode ser alterada em função do modelo de prestação de serviço que o município irá definir. Então, veja que do ponto de vista técnico, nós fizemos uma proposta que poderá, essa velocidade, ela ser ampliada ou não, em função do que o município definir, o que é que ele vai fazer em relação ao esgotamento sanitário. Mas é a premissa inicial para que nós possamos discutir. E para isso, nós pensamos que, no médio prazo, nós teríamos parte desse sistema 1 universalizado já com ETE, e algumas bacias, a 7, a 4, a 5 e a 6, elas teriam seu esgotamento sanitário. E o restante do município seria no longo prazo, a
até 2034. Obviamente alguém vai dizer, opa, meu bairro está fora, quer dizer que eu só vou ter esgotamento daqui a 20 anos. Essa é uma concepção geral que ela pode avançar ou não a depender do tipo de modelo de prestação de serviços que o município decidir. E por que foi escolhido esse critério? Primeiro, está no PAQEQUER. Segundo, há uma maior densidade, há uma maior concentração de pessoas morando nessa região, e aí daí a necessidade de que nós priorizássemos inicialmente essas áreas para que no longo prazo nós tivéssemos as demais áreas contempladas. Não significa que será feito dessa forma, é o que eu ressalto novamente, vai depender da concepção que vai ser feita para a delegação do serviço. E aqui vem, na sequência, médio prazo, as demais bacias do subsistema 1, as demais bacias do subsistema 2, as demais bacias do sistema 3 e as demais bacias do sistema 4. Então essa é a ideia, observando inicialmente aquela área e depois nós teríamos o restante das demais bacias, dos demais subsistemas. Eu vou passar isso aqui, eu já mostrei os bairros. Pronto. E aqui nós mostramos cada um dos subsistemas. O que é que foi pensado naquele subsistema que originalmente seria a prioridade? Nós teríamos, inicialmente, o que tem que ser feito. Tem que fazer um projeto. Tem que se contratar um projeto básico, um projeto executivo. Tem que fazer o dimensionamento das redes, dimensionamento das elevatórias, dimensionamento da estação de tratamento de esgoto. E aí você teria um custo estimado de R$4.230.000. No médio prazo, nós teríamos as obras daquelas bacias que nós apresentamos em amarelo, e aí há um custo estimado de R$78 milhões, R$78.800.000, para os investimentos em rede coletora, em ligações, em elevatórias e 2 módulos de um ETE. No longo prazo, nós teríamos as áreas em vermelho e o último módulo da estação de tratamento de esgoto, 62 milhões. Veja o volume elevado de recursos para que nós tenhamos a universalização no sistema 1, algo em torno de 145 milhões, equivalente basicamente o de água, que já tem uma situação mais, a gente está partindo do zero aqui em Teresópolis em relação ao esgotamento sanitário. Para o subsistema 2, foi previsto também, originalmente, aí já no médio prazo, elaborar um projeto. É o primeiro passo, elabora-se um projeto e, na sequência, teríamos todas as intervenções a um custo estimado, né, projeto mais o investimento, a infraestrutura, um custo estimado de R$81 milhões. Também no médio prazo, sistema 3, subsistema 3, projeto e obra, ETE, a um custo estimado de 21 milhões, se eu somar projeto e somar as intervenções das estações de tratamento de esgoto, das elevatórias, das redes coletoras. E por fim, o subsistema 4, projeto, obra. E aí nós teríamos um custo final de 16 milhões e 670 mil. Então vejam que, de fato, o subsistema 1 é aquele que demanda o maior volume, que requer o maior volume de investimentos. E aqui nós temos uma curva ascendente, onde os investimentos totalizam 264 milhões de reais, é um investimento robusto. Tá? E a concentração maior ela decorre no longo prazo. Não quer dizer que seja dessa forma. É isso que eu volto novamente a enfatizar. Depende de como é que o município vai tratar o esgotamento sanitário. Se ele vai delegar, se ele vai dar uma velocidade maior, e aí tudo depende muito do tipo de contratação e da equação econômico-financeira dessa delegação. Nós temos o Bom Sucesso, também não há esgotamento sanitário, e aí sempre pensando que logo nós temos uma tarefa à frente, que são a elaboração dos projetos, né? Vejo tanto de água, quanto de esgotamento sanitário, tanto quanto drenagem também, que a gente vai ver mais à frente, que são os projetos básico executivo. E no longo prazo a mesma coisa, rede coletora, ligações, ETE, algo em torno de 6 milhões e 800 mil reais. Concentrados no longo prazo, né, a prioridade, primeiro a elaboração de projetos, depois a execução das intervenções em rede, elevatória, ETE, o que for necessário para que nós tenhamos a universalização. E
último sistema de esgotamento, Vargem Grande, Venda Nova. Também, médio prazo, projeto, longo prazo, execução, rede, ligações e estação de tratamento de esgoto. E aí nós teríamos um custo estimado de R$5.300.000. Finalizando, as soluções individuais, que é justamente aquela população difusa. Há uma estimativa em relação às soluções individuais que foi feita com base no déficit apontado pelo IBGE. Então, a solução individual, que não é um sistema público de saneamento básico, mas que afeta ao município como titular dos serviços, tendo seus cidadãos nas zonas rurais e loteamentos, espaços, que ele verifique como essa situação, haja vista que há, em algumas situações, inclusive recursos para fossa-filtro dentro do governo federal. Então é necessário, apesar de ter uma estimativa de valores, mas um primeiro passo é necessário se conhecer essa radiografia para que nós possamos de fato certificar ou não o que o IBGE vem trazendo acerca do tema. E aí o primeiro ponto é realmente de fato identificar esse déficit, identificar as necessidades de campo. Tá? E nós teríamos também volumes, caso nós tivéssemos o déficit que o IBGE aponta, obviamente ele vai ser prognosticado dentro dessa pesquisa, e aí a gente teria realmente um investimento elevado, mas esse só investimento só será confirmado após a realização desses estudos preliminares. Que, vejam, na hora que nós falamos, vai delegar o serviço de esgotamento sanitário, isso aqui está fora, isso aqui não é serviço público, né? Quando há uma delegação, está delegando aqueles serviços onde nós temos redes, estações de tratamento. Isso aqui se dá na residência do indivíduo que mora em uma área dispersa, em uma área rural. E aí nós temos somados, vejam que nós somamos inclusive essas soluções individuais, R$325 milhões para o esgotamento sanitário. E a gente começa a somar, ali foi 150, eu já tenho 300, já está chegando a R$500 bilhão. Com certeza, vejam que se nós tirarmos as soluções individuais, você tem uma redução, mas não uma redução significativa. Continuam sendo volumes relevantes para que o município delegue, né, seus contratos a prestadores de serviço. Aqui, para que nós tenhamos um retrato em uma única figura, conforme as orientações do Plano Nacional de Saneamento Básico, nós temos um programa de esgotamento sanitário, os subprogramas foi por unidade de planejamento, e aí pensando nos projetos em termos de coleta, afastamento, tratamento. Cada um desses projetos tem a sua descrição no texto, que obviamente vocês irão ler, irão criticar e sugerir, e você tem metas, prazos, valores, né, que estão previstos dentro do Plano de Saneamento Básico. E o último sistema, o último serviço, dentro dos componentes que são o objeto do atual Plano de Saneamento Básico aqui de Teresópolis, nós temos a drenagem e o manejo de águas pluviais urbanas. E aqui ela foi pensada em termos de planejamento, ela foi pensada em termos de micro e de macro drenagem. E aí micro, quando a gente está falando de sarjeta, das redes que estão passando. Quando a gente está falando de macro, a gente está falando de grandes canalizações de córregos. Então o próprio nome já diz micro e macro. É importante ressaltar que grande parte dessas informações, inclusive com várias visitas ao campo, contou, né, com a colaboração da doutora Maísa, do Ministério Público, do ponto de vista também de colaborar com uma série de processos que estavam em andamento a nível do MP acerca da questão das manchas de inundação, onde a solução, parte da solução desses problemas viria com a microdrenagem. E aqui nós elencamos algumas áreas que serão objeto dessa intervenção. A primeira, né, no ficha e no prata, em termos de microdrenagem, e aqui estão mapeadas as áreas de intervenção. E para essas áreas foram feitos levantamentos quantitativos, né, do ponto de vista de rede de microdrenagem que seria necessária, as intervenções necessárias dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico. Também várzea, agriões e adjacências, também foram levantadas as diversas áreas em cada um desses bairros,
onde nós teríamos a deficiência e que parte dessa solução seria resolvida com intervenções de microdrenagem. Também no meu dom foram levantadas também algumas áreas onde havia também deficiência de intervenção de microdrenagem. E ao final foi previsto que nós teríamos, e aí é importante a gente ter uma ressalva nesse item. Alguém vai estar dizendo, quer dizer que a gente vai gastar 350 milhões de esgoto, vai gastar 150 e vai gastar só 17 mil? Não. O que, do ponto de vista do nível de informações, a gente vai ter revisão do plano, nós teremos revisões do plano a cada 4 anos. E nas revisões, a partir do momento que nós teremos o projeto básico executivo e o levantamento topográfico, nós teremos condições de reavaliar as reais quantidades e as demandas de investimento para a drenagem, e em microdrenagem não serão somente os 17.560.000. É que nesse momento, dentro do que estava previsto, do ponto de vista da elaboração do plano de saneamento básico e das informações disponíveis, nós teremos que contratar esses projetos, e a partir desses projetos e da topografia e do cadastro das redes existentes, aí sim nós teremos condições de ter os reais valores do ponto de vista dos investimentos em microdrenagem no curto, quer dizer, no médio e no longo prazo. Então, aquilo que nós falamos, o plano de saneamento básico é um instrumento dinâmico, ele vai ser alterado daqui a 4 anos. E aqui na macrodrenagem, primeiro, a identificação dos rios no entorno da nossa legislação. Primeiro, o conjunto de rios que fazem parte da macrodrenagem, o Imbuí, o Príncipe, o Paquiquel, o Fischer e o Meudon. E aqui nós temos alguns projetos que já se encontram em andamento. E agora dá para nós vermos a dimensão do volume de investimentos, que começa a lembrar um pouquinho da água e lembrar um pouco do esgoto. E aqui nós temos alguns. Esse projeto é uma intervenção em andamento, né, no Paquiquel e no Imbuí. E aqui está em andamento 36 milhões de reais em investimentos, né, segundo informações do INEA, 80% de execução. E aqui é um exemplo dessas intervenções, que aqui nós temos já o trecho executado em termos de macrodrenagem no Rio Imbuí, cerca de 80% já executado. E aqui temos também algumas fotos mostrando a situação anterior e posterior do andamento dessa intervenção, né, que hoje, aquilo que nós mostramos, ela tem recursos do FECAM, 36 milhões e 800 mil reais. Outra intervenção em andamento, mais fotos também, né, de trechos que foram realizados, né, em termos de macrodrenagem. Outra intervenção também no Rio Príncipe, e aí já são investimentos mais robustos, na ordem de 123 milhões e 500 mil reais. Então vejam que cada um desses rios, a gente está falando de centenas, dezenas de milhões de reais, né, o volume de investimentos para a universalização. Também recursos do FECAM, né, contratante INEA, e aqui nós temos o andamento dessas obras, a forma como está já executado, né, algumas situações, e aqui dá para ver também algumas intervenções já executadas em termos do Rio Príncipe. Também o avanço das obras, e são obras, aquilo que nós falamos de 120 e poucos milhões de reais. O Rio Meudon, nós não temos intervenções em andamento. O que se tem é que há projetos que mostram a redução da calha do rio e há intervenções previstas. E dentro do nosso entendimento, inclusive, é colocada uma necessidade de uma revisão, porque são projetos anteriores, né, à catástrofe de 2011. Então isso aí ainda é objeto, mas de qualquer forma já é um balizador para que nós tenhamos a noção das intervenções. Nós consultamos o último relatório do PAC, né, há uma previsão de que haja recursos no PAC, mas o último relatório é outubro de 2014, quer dizer, no mês passado. No PAC diz que as intervenções de controle de cheias no Meudon, eles estão ação preparatória, quer dizer, ainda foi dada entrada em agosto de 2012 e ainda está no campo, não é obra em andamento, está no campo ação preparatória. Mas de qualquer forma, é uma intervenção que há uma probabilidade, né, que já aqui está na lista das obras do relatório do Estado do Rio de Janeiro para o PAC. Então nós temos hoje em andamento 160 milhões de reais em intervenções,
né, pelo INE como contratante, recursos do FECAM, e hoje é o PAC, que não está em ação preparatória, 38 milhões. Uma das questões que é posta dentro do plano é a necessidade de organizar a drenagem. Para isso, há uma necessidade premente do município ter o seu plano diretor e, a partir dele, das grandes diretrizes, ele ter os seus projetos básicos, os seus projetos executivos. E aí está previsto também que nós tenhamos um plano diretor que contenha o estudo hidrológico, hidrodinâmico, detalhamento em planta, perfil e seção, análise de uso e ocupação de solo, então tudo aquilo que contempla um plano diretor, e a partir dele nós teríamos o detalhamento em termos de projeto executivo. E aí sim, aquilo que não foi contemplado em termos das intervenções ou existentes, elas seriam levantados para que na próxima revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico, ao ocorrer daqui a 4 anos, nós reposicionássemos o volume de investimentos em relação à drenagem, que é muito maior do que está a hora em andamento previsto. E aqui tem, o que foi colocado é que, tanto o elemento central nesse momento para a macrodrenagem, a elaboração do plano, e que os investimentos no médio e longo prazo eles serão inseridos dentro da revisão do plano. Então eu teria o plano diretor e aí sim a contratação de projetos, e aí eu teria os volumes de longo prazo. Nós teríamos para essas ações 19 milhões, relatando novamente, não é o que será necessário de fato, é bem mais do que isso, mas que esses estudos eles apontarão as reais necessidades do município. Também foi feito a mesma matriz, programas, subprogramas de macro, drenagem, microdrenagem e defesa civil, e aqui nós temos alguns projetos, planos, cadastro, que é necessário para que nós possamos avançar, né, em termos da drenagem no município. Se nós somarmos água, esgoto e as medidas iniciais de drenagem, quer dizer, obviamente, se a gente juntar as intervenções e andamentos, aqui vai dar 160 mais 20, 180 milhões de reais, mas só esse startup aí está em 500 milhões de reais para que o município tenha universalização, tendendo a ser maior, haja vista que nós temos intervenções em andamento e nós temos que definir o plano diretor de drenagem urbana e nós temos que definir os projetos executivos para que tenhamos um montante real, ter o cadastro, ter a topografia. E por fim, é previsto também aquilo que nós falamos no início do Plano Nacional de Saneamento Básico, as medidas estruturantes, que são aquelas medidas que irão dar sustentabilidade aos serviços de saneamento básico aqui no município. Aí, a proposta é que o município tenha um sistema, ele tem uma política municipal, que não é o plano é um instrumento de uma política. E aí, obviamente, uma política que aprova o plano e você tenha dentro do município um sistema onde eu tenha uma entidade reguladora, né, que ela vai fiscalizar o cumprimento do plano, ela vai regular os serviços contratados, os serviços delegados. Eu tenha o Conselho Municipal com mecanismo de controle social, então ele faz a função do controle social. Eu tenha prestação de serviços ou pela SEDAI, ou pela Prefeitura, no caso de drenagem, ou por prestadores privados, ou por prestadores comunitários. Nós tenhamos alguns instrumentos que são necessários que o município tenha, são sistemas de informações, e aí nosso entendimento é que esse sistema ele tem um caráter mais regional, para que ele tenha sustentabilidade, inclusive. Educação sanitária e ambiental, e obviamente a tarifa também é um instrumento de sustentabilidade. E no planejamento, nós temos os dois grandes instrumentos do marco regulatório, pela Lei de Diretrizes Nacionais, o Plano de Saneamento Básico, mas também o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que é objeto da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E cada um tem sua função. Obviamente, entidade reguladora para regular. É obrigatório que os municípios sejam regulados. Para que vocês tenham uma ideia, hoje no Brasil nós temos algo em torno de 3.200 municípios regulados. O estado do Rio de Janeiro, somente os municípios das regiões dos lagos, né, que são aqueles consórcios Águas de Turnaíba e Prolagos, que são regulados.
né? Talvez seja um dos estados que tenha menos cobertura de regulação. Né? Já tem, por exemplo, o estado de São Paulo tem uma cobertura maior, o estado de Minas, né? Vários estados do Nordeste, Santa Catarina já tem também um imenso gama. E essa regulação não é só para quem tem contrato, não. É para quem tem SAI, no caso do Areal, que tem SAESA, para quem opera por meio do departamento. Ela vale para todo mundo. Teremos o controle social. Realizar o controle social é obrigação da lei, inclusive é condição para recebimento de recursos da União. Nós temos a prestação do serviço, o plano como instrumento de planejamento, todos os instrumentos, né, e principalmente, que é a nossa grande preocupação hoje, né, não só no plano daqui, mas na grande maioria dos planos, é a necessidade de uma gestão municipal. É a necessidade que o município esteja estruturado administrativamente para tocar o saneamento básico. Porque o conjunto de obrigações e o conjunto de necessidades que o marco regulatório traz é muito grande. E, em geral, né, você não tem uma estruturação, né, dos municípios brasileiros para tocar o setor de saneamento básico. Já não tinha antes do marco regulatório, agora vem um conjunto maior de obrigações, e esse também é um dos focos centrais que vai garantir com que esse plano ele fique de pé. Sem isso, haverá muitas dificuldades, por mais que vocês estejam organizados em termos de controle social. Tem que ter uma gestão administrativa, né, do município. E aqui vem, e obviamente também é discutido, falta ampliar também essa discussão, na próxima, já na audiência, essa discussão vai estar mais ampliada. O município vai ter que definir alternativas de prestação de serviços em relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, e obviamente não tem mais outras alternativas do que essas. Ou ele abastece e fica com a SEDAI, né, regulariza a situação contratual, que hoje é um instrumento precário, não há contrato de delegação dos serviços, e ele pode delegar a prestação de serviço, considerando o volume de investimentos que nós temos, em torno de 300 milhões de reais no operador privado. Então, é uma possibilidade. Uma segunda possibilidade é ele delegar ao privado, e a terceira é manter em termos públicos, seja público voltando, o município operando, que talvez não seja uma situação a menos ideal, né, até por falta de alavancagem de investimentos pelo volume que está considerado. Então, nós temos várias alternativas que estão postas, ou a própria mesmo SEDAI também operando o esgotamento sanitário junto com o abastecimento de água. E essas alternativas, elas terão que ser consideradas quando nós olharmos o volume de investimentos. Então, o contrato que será elaborado pelo município, ele vai olhar para essas metas. O que é mais vantajoso para o município é isso que ele tem que definir. Tenho certeza que há um custo. Alguém vai pagar a conta. E essa conta vem via tarifa. Né? Tem uma modelagem econômico-financeira. Então, isso aí vai ter que ser claramente definido nesses contratos de delegação. E as metas têm que ser muito claras. E um dos aspectos principais que nós teremos nesse processo é uma regulação. Tá? Então, nós temos a regulação, ela vai, inclusive, definir tarifas. Então, nós temos vários casos hoje no Brasil em que tarifas se entra com ação civil pública contra prestadores e prefeitos que homologam tarifas. Hoje não é mais competência do prefeito, não é competência do governador, é competência de entidades reguladoras. Então nós temos vários casos hoje no país, inclusive de departamentos autônomos, inclusive de serviços autônomos. E aí por que nós demos um enfoque? Porque hoje, do ponto de vista da gestão, vai ser um dos principais instrumentos que vai garantir a realização das metas dos contratos que vocês irão celebrar com os prestadores de serviço, aliado ao controle social que vocês exercerão, inclusive sobre a própria agência. Então, é necessário, de fato, que nós tenhamos uma regulação sólida. E aqui nós temos duas situações interessantes. E nós colocamos dentro do texto que está disponível para vocês alguns aspectos relacionados, que hoje nós temos a seguinte situação, pensando em termos do Piabanha, você tem o abastecimento de água, que há um decreto do governador, que a partir de agosto de 2015 a SEDAI será regulada pela AGENESA, só que é um decreto de caráter precário, porque o titular não delegou essa função reguladora. Mas, de qualquer forma, para efeito do que está posto hoje, nós temos a regulação pela AGENESA, e nós temos uma lei, é uma lei estadual, que nos consórcios Serrana 1 e Serrana 2,
o Estado participa, os municípios participam, e é condição sine qua non que nós tenhamos também uma entidade reguladora, e a AGENES é essa entidade reguladora desse consórcio, e são consórcios de aterramento das etapas finais. É uma possibilidade, nós temos várias agências. Aqui a gente está amarrado, a não ser que haja um rearranjo estadual do ponto de vista de outra regulação. Tudo isso está discutido, inclusive, no texto, do ponto de vista até do custo financeiro, de quanto sairia essa regulação e quais as vantagens e desvantagens de cada um desses modelos. E uma segunda possibilidade é que nós temos somente uma agência. Seja a AGENES, inclusive nós colocamos, seja uma agência de caráter regional, né, como um consórcio regulador, experiência essa que hoje nós temos com bom sucesso nas bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí, na bacia do Itajaí, na região de Blumenau, e o consórcio regulador intermunicipal de Santa Catarina. Então nós temos 3 grandes consórcios hoje no país que têm relativo sucesso, né? São experiências extremamente interessantes. Mas uma situação dessa natureza requeriria um rearranjo em relação à limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos. E aí nós estamos falando da etapa final, teremos etapas intermediárias. É bom lembrar, quer dizer que vai ser regulado a partir de amanhã resíduos? Não. A gente está num processo de evolução. Hoje o que nós temos de concreto nesse país, em alguns estados, é água e esgoto. A gente deve demorar mais de uma década para regular a drenagem. É um estágio muito lento, ninguém nem sabe como é que se vai regular esse componente, já que não é um serviço nem, em geral, tarifado e nem taxado. Então há uma complexidade. Mas, caminhando a bons passos, água e esgoto, e, obviamente, isso aqui também já tem início. E é bom lembrar que, havendo novos contratos, a regulação ela tem que estar bem amarrada, né, para que ela possa, inclusive, fiscalizar as metas de cumprimento do contrato e também do plano de saneamento básico. E aqui vem a nossa proposta de gestão institucional. Obviamente, será submetida à apreciação, né, do município, de vocês, que lerão um texto. Temos uma política municipal, que é o estabelecimento de uma legislação que trate daquele conjunto de esferas que nós mostramos, leis, competências, obrigações, gestão municipal. A proposta é que o município tenha uma caixinha em alguma secretaria, que na hora que alguém bata a porta, ó, aqui é o endereço do Plano Municipal de Saneamento Básico, é aqui que eu vou cobrar, acompanhar a evolução, é aqui que eu vou dialogar com os prestadores, é aqui que eu vou dialogar com a SEDAI, é aqui que eu vou dialogar com os prestadores privados. Então, nós teremos que ter essa caixinha. Ninguém está propondo secretaria, departamento, nem setor, mas ela tem que ter uma caixinha do ponto de vista administrativo. E tem que ter gente, obviamente, gente preparada para lidar com o setor de saneamento básico. O terceiro ponto é uma obrigação legal, temos que ter um sistema municipal de informações. O governo federal está trabalhando no sentido de disponibilizar aos municípios, mas há todo um procedimento, a CEA vem fazendo um esforço imenso de montar um sistema com base em ArcGIS, que também poderá ser compatível com o sistema municipal. E nós teremos também, que é fundamental nesse processo, e eu acho que aqui é um diferencial, a questão do controle social. Na prestação de serviços, nós temos 3 propostas que estamos submetendo. É bom deixar claro que é um seminário de apresentação, a gente vai ter audiência e vai ter um período ainda de discussão, mas o primeiro é a avaliação dos ativos. O que é que nós temos, quais os ativos de água que foram depreciados, né? Como é que está a situação desse ativo, né? A quem pertencem os ativos. Então, para você zerar o jogo e fazer uma adequação contratual com a SEDAI, por exemplo, você tem que ter noção do que é que foi, qual o ativo que já foi depreciado, qual a avaliação desses ativos, quanto custa esses ativos, inclusive para que eles possam fazer parte de uma base de remuneração para a definição de tarifas. Então, se faz necessário. E o segundo evento, o terceiro projeto, está ligado à delegação dos serviços de esgotamento sanitário, seja para a SEDAI, seja para o prestador de serviços privado. Então, são essas as condições para que nós tenhamos longa vida ao plano, né? Sem essas condições, o plano não terá sustentabilidade. Obra por si não se sustenta, né? E aí realmente há necessidade, e o Plan SAB ele foi muito feliz ao definir a necessidade das medidas estruturais. Iremos passar, provavelmente, ao longo dos próximos, pelo menos no primeiro e segundo ano, né, uma época de vacas magras, né, de recursos, a ausência de recursos não onerosos em função da questão fiscal que hoje passa o país. Então, é fundamental nesse momento, até na carência de recursos para as grandes obras, os grandes investimentos, nós termos um bom contrato, ou bons contratos, nós termos uma boa gestão municipal,
e principalmente porque nós fazemos os contratos de projetos, os projetos básicos, projetos executivos, planos diretores. Então, nem em épocas de vacas magras, temos que organizar a casa. E esse organizar a casa dá para fazer no prazo imediato. Há muitas medidas estruturantes, né? E essas medidas, todas elas estão dentro desse programa de gestão institucional, que é necessário para que nós tenhamos sustentabilidade ao plano. Então, são essas as nossas proposições. Eu quero deixar claro que algumas delas, até mesmo, a gente já houve discussão com a prefeitura, já houve algumas rodadas, e a gente já colocou e já está em processo de revisão, mas a ideia central, ela está posta dentro dessa avaliação, e aí aqui estão todas as com prazos. Vejam que a maioria dos prazos são prazos imediatos e são prazos de curto prazo. Nada extrapola o médio prazo, é tudo rápido. Por quê? Porque não envolve recurso, mas envolve vontade política, né? E obviamente vontade do município em fazer a gestão do seu serviço. Então essa é a nossa mensagem. Obviamente é uma primeira rodada, a gente vai ter outra, vai ter audiência, vai ter a discussão aqui, vai ter, obviamente devem ter reuniões, devem ter contatos para que a gente possa fazer. E agradecer, acho que passou